Graça e paz. Bom dia a todos em nome de Jesus. Meu chamado é servir Jesus. Este é o tema dessa mensagem. O meu chamado é servir Jesus. E onde está isto na Bíblia? Em Mateus 6, no primeiro diz assim: tenha cuidado de não praticar seus atos diante das pessoas para serem vistos, né? Seus atos de bondade. Se fizerem isso, não terão nenhuma recompensa por Pai Celestial. Portanto, quando você fizer algo, não anuncie com trombetas, para obter o louvor das pessoas. Como os hipócritas na sinagoga e nas ruas, sim, eu lhes garanto que já receberam sua recompensa. Mas quando vocês fizerem o bem, não permita que a sua mão esquerda saiba o que faz a direita. Então, sua recompensa estará em sigilo, e seu pai que vê o que você faz quando está sozinho o recompensará. Certo? Aqui o Senhor ele deixa bem claro para a gente não ficar tocando trombeta, falando, anunciando, eu faço, eu aconteço, eu levo, eu sou cara, né? Para não ficar querendo ganhar. Nossa, vocês têm que voltar em mim. Vamos dar um exemplo. Político usa muito esse período agora, né, de eleição, para falar que fez, né? Eu levei, eu fiz, né? Eu sustento várias famílias, né? Sou eu. Então, assim, a diferença de um social cristão para uma visão com segundos interesses. É isso que, para mim, o que a Bíblia relata ali em Mateus 6, a intenção. A intenção é de ter reconhecimento aqui na Terra. A intenção é de ser reconhecido como o cara do social. O cara que faz, o cara que realmente, se não fosse ele, não aconteceria. E outra coisa, ele usa isso para benefício próprio. Até fala que é o reino de Deus. Mas eu quero dizer a você que o reino de Deus não é comida e nem bebida. O reino dele não é aqui na terra. O reino de Deus é no céu. Lá em Mateus 6:1, ele deixa bem claro, nós não busca reconhecimento aqui não. O Pai tá te vendo no secreto, ele tá te vendo o que você tá fazendo. Ele tá sondando o seu coração, ele esquadrinha, ele sabe o mais profundo do nosso pensamento e sentimento. Ele sabe as nossas verdadeiras intenções. Ele conhece das nossas verdadeiras intenções. Nós podemos enganar até nós mesmos. Tem gente que ele tá tão cego que ele engana até ele mesmo, né? Ele não consegue ver um palmo do nariz dele. Ele tá tão cego que ele não consegue apoiar nada que não seja a sua própria visão. Se chama visão egocêntrica. Eu quero também compartilhar com vocês aqui, olha o que nos diz aqui Mateus 25 do 31. Vamos ler aqui o 35. Porque tive fome, Mateus 25, 35. Porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e me deram de beber, fui estrangeiro e me trataram como alguém convidado, necessitei de roupas e vocês providenciaram, estive doente, cuidaram de mim. Estive preso e me visitaram. Então as pessoas que realizaram a vontade de Deus responderam: Senhor, quando vimos com fome ou com sede e lhe demos algo para beber? Quando vimos como estrangeiro e recebemos, ou necessitado de roupas e lhe damos o que vestir? Quando ouvimos doente ou preso e fomos visitá-lo? O rei Jesus respondeu: eu lhes digo que todas as vezes que vocês fizeram essas coisas, algum dessas coisas, aos meus pequeninos, os menos destacados, né? Fala de necessitados, do morador de rua, do drogado, daquele que é menos visto diante da sociedade, aquele cara que realmente ele está passando por um sofrimento.
Aí Jesus fala também em outra passagem que planteio, choro com os que choram, alegro com os que se alegram, né? Então o Senhor a todo momento ele nos chama para servir. A todo momento ele nos chama para servir. Mas servir quem? Servir o órfão, a viúva, o necessitado, o preso. Nós temos que servir estas pessoas necessitadas. Nós temos que servir essas pessoas sedentas, essas pessoas que estão lá cativa, presa, são menos destacados, são pequeninos, entendeu? São os nossos irmãos em Cristo e precisam não só, né, de alimento, mas também de conhecer a verdade. Não precisa não só de uma roupa, mas precisa de uma oração, de uma palavra de fé, uma palavra para não desistir, não desanimar, continuar caminhando, crendo no Senhor, porque o que nos traz substância, o que nos traz uma energia, o que nos impulsiona a continuar a viver nesse mundo egocêntrico, egoísta, traiçoeiro, cheio de... Porque o mundo demoníaco. Porque quando você começa a conhecer a Bíblia, você se sente tão oprimido nesse mundo, tão oprimido, que a sua base é Cristo para continuar caminhando. Não há outra base, não há outra forma senão Jesus. Mas ele deixa bem claro, né, que a gente teria muitas aflições. Mas ele fala, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. O nosso chamado é servir. Servir quem? Essas vidas. A Bíblia fala pra gente servir essas vidas. Nós fomos chamados, resgatados lá das trevas. Lá das trevas. Pra luz pra quê? Para ser luz no meio das trevas. Então, para a gente poder levar a luz para as pessoas, poder levar a liberdade para as pessoas, cura, restauração, ajudar fisicamente também, né? É só esse negócio, vou orar. Não, nós temos que ajudar fisicamente. Tá aqui, ó. A Bíblia fala, é comer, beber, vestir. Isso aqui é vestes. É vestes física. Aos meus menos destacados. Aí voltando, nós não precisamos também fazer tocar trombeta, não. Nós podemos fazer e ficar quieto, né? Porque quem está nos vendo lá no 6 é o Pai Celestial, né? Quem está nos vendo é o Pai Celestial. Nós não precisamos orar gritando e falando o que eu fiz, né? Ô Senhor, eu faço isso. Ô Senhor, eu faço aquilo. Não. Nós temos que fazer e fazer no secreto. No secreto. Nós fomos chamados para servir, gente. Se a gente, esse versículo 31, no final 42, Jesus ele encerra essa mensagem dizendo assim, vinde a mim, benditos meu Pai. E tem outra parte que ele fala assim, apartai-vos de mim, maldito, pois eu não te conheço. E é citado que as pessoas vão falar, nós oramos, nós expulsamos em teu nome, nós pregamos em teu nome. E ele vai falar assim, apartai-vos de mim, porque eu nunca tive contigo. Porque quando eu tive fome, você não me deu de comer. Quando eu estava preso, você não foi me visitar. Eu estava com frio, você não foi lá me vestir. Você não me deu de beber. Então assim, quando não fizemos isso, não fizeste aos meus pequeninos. O Senhor está favorecendo, está tipo assim, nossa, você caminhou e concretizou sua carreira, você amou, você realmente tinha o amor de Cristo dentro de você. Eu vejo as pessoas falando de amor de Cristo, mas a pessoa não tem coragem de esvaziar o guarda-roupa dela. Ela não tem coragem de procurar uma instituição, fazer uma ação social. Qualquer uma instituição mais próxima da sua casa, ou alguma que você conheceu online, né? Você que é cristão, você que não conheça a Bíblia, conheça esses mandamentos, conheça, apesar que
Isso aqui é um dos pré-requisitos para a entrada do reino. Isso aqui é muito forte. Essa passagem, Mateus 25, do 31 a seguir, você vê que ela deixa bem claro a atitude de um servo de Deus. É a atitude do servo de Deus. Esse aqui é o fruto do servo de Deus. As pessoas hoje estão preocupadas em construir, em adquirir, em ter, em obter. Estão esquecendo em ajudar. Não tiram uma margem para os necessitados. O Senhor confia as dracmas e eles não fazem multiplicar. Porque a multiplicação terrena não é uma multiplicação, não define uma multiplicação no mundo espiritual. Uma multiplicação terrena não define uma multiplicação espiritual. Você tem uma unção, uma ativação. Quando você ora, o céu move. Isso não quer dizer que você vai entrar no reino de Deus. Isso não define. Você pode fazer chover ao liberar uma palavra de chuva. Mas se o seu coração não estiver conturbado, chorando pela viúva, pela prostituta, pelo alvo, se seu coração não chorar, se você não se comover com os menos favorecidos, se você não se dá para cuidar dos pequeninos, você não tem o coração no reino de Deus. Esse reino que você está vivendo ou pregando é um reino do homem, do mundo, não do reino de Deus. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, gente. São atitudes. O reino de Deus define as nossas atitudes. Porque as nossas atitudes são frutos conquistados e dados pelo Espírito Santo de Deus. Consequência de uma oração, consequência de jejum, consequência de palavra, mas tem que ter fruto. Tem que ter fruto. Todos esses itens e práticas, né, religiosas, sem o fruto, vai ser em vão. Esses atos sem o fruto serão atos em vão. Porque se o Senhor bradar hoje sobre o céu, se o Senhor vier hoje, Ele vai cobrar de nós, é o que está escrito aqui na palavra. A Bíblia fala, deixa bem claro. Quando eu vier nas nuvens, eu vou pôr os bodes à esquerda e as ovelhas à direita. E eu vou falar, vinde a mim, benditos do meu Pai, porque eu tive fome. Olha que o Senhor, qual é a referência? O que representa Jesus aqui na terra? É os pobres, é as prostitutas, é os abandonados, é o necessitado, é o preso. Aquele que fala que ama a Deus e não ama seu irmão é um mentiroso. Olha o que a Bíblia diz. Tá chamando você de filho do capeta. Se você não ama seu irmão, você fala que ama a Deus, mas não consegue amar um irmão, você é filho de Satanás. Se você fala que ama o Senhor, você pode sapatear na glória. Mas se falar que ama a Deus e não consegue amar o seu irmão, você está sendo filho de Satanás. Se você está tendo esse sentimento, se você tem essa visitação, ore, meu irmão, busque. Fala, Senhor, eu preciso amar os meus irmãos. Eu preciso amar as pessoas. Eu não tenho que ser falso, mas eu tenho que amar. Eu tenho que amar com amor sincero. Eu tenho que querer o bem das pessoas. Eu tenho que desejar o sucesso das pessoas. Eu tenho que fazer o bem para as pessoas. Eu não posso prejudicar as pessoas.
Quando eu me converti há 8 anos atrás, o Espírito Santo, a primeira coisa que ele me pediu foi para pedir perdão, pessoas. E eu comecei pedindo perdão do meu pai. Eu fui parar na rede de comércio da minha cidade, de Naúba. Eu pedi perdão muitos comerciantes ali que eu tinha roubado deles quando eu não era convertido. Fui viciado em droga durante 19 anos da minha vida. Viciado no crack, na maconha e na cocaína. E o Espírito Santo ele começou a tratar dentro de mim o amor. O amor. O que o inimigo trabalha hoje para tirar de dentro de nós é o amor pelas pessoas. Porque Deus é amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para aquele que todo que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus é o quê? Amor. O amor dele é incondicional. O amor dele me alcançou. O amor dele me transformou. Mas o amor dele também tem que me levar a amar outras pessoas. O amor dele também tem que me transformar de dentro para fora, a querer o bem das pessoas, a profetizar o melhor para as pessoas, a buscar fazer coisas boas para as pessoas. Não são as minhas riquezas que serão lembradas, não é o que eu deixar que será lembrado. Nossa, aquele cara foi cheio de Deus. Nada. Eu vejo tantos pastores que nem são lembrados mais hoje. Tantos pastores que morreram, que nem são lembrados pela família. Agora eu te garanto, tudo que eles fizerem de bom para pessoas, aquelas pessoas lembram deles. Não que ele precisa falar, tocar trombeta, mas aquelas pessoas vão sentir falta. Por quê? Aquele homem tinha um amor de Deus. Eu estava passando necessidade e Deus trouxe ele aqui com a cesta básica. Eu estava aqui com minha luz atrasada e Deus usou ele para pagar minha luz. Eu estava morando de aluguel, Deus usou ele para me acolher. Eu estava passando por dificuldades, Deus usou ele para vir aqui. Talvez não só Deus usou aquele pastor para me visitar na cadeia. E através daquela palavra daquele pastor, eu me retrocedi, arrependi do meu pecado, aceitei Jesus e hoje eu sou liberto. Tem uma história de um missionário que ele foi enviado para um lugar. Eu não me lembro o livro, mas ele foi ministrar naquele local. E ele ministrou e um daqueles jovens a qual ele ministrou, na época com 14 ou 11 anos, aceitou Jesus, caminhou com Jesus. Aquele missionário logo em seguida, passaram poucos anos ali, morreu. Aquele jovem que ele ajudou, ministrou, aquele jovem ganhou milhões e milhões de vidas para Jesus. E eu tenho convicção que os frutos deste jovem eram a misericórdia de Deus com a sua raça humana. A igreja de Jesus tem perdido a essência de Deus. A essência, a igreja tem perdido o amor. O amor tem se esfriado, é um dos sinais. O amor tem se esfriado. Nós precisamos pedir Deus para acender dentro de nós o amor de Jesus, para que assim possamos praticar o bem. Assim possamos ir e fazer o bem. Ou quando pessoas for colocadas no nosso caminho, a gente poder servi-las. Tem uma história que me pegou muito. Eu pude viver essa história. Uma vez chegou um senhor na minha igreja.
um senhor bem necessitado, você via que ele é um senhor doente, de pele escura. E todo mundo daquela igreja ficou na correria e aquele senhor queria falar com o pastor presidente daquela comunidade cristã. E aquele senhor ficou ali a noite, o dia todo. O dia todo. E as pessoas estavam tão ocupadas que esqueceram até de oferecer um copo de água para aquele senhor. Não ofereceram comida. E aí, como está a igreja hoje? A igreja sou eu, a igreja é você. A gente precisamos ficar ligados, porque a visitação de Jesus é a todo momento. Ele pode nos visitar através do morador de rua, através de um homossexual, através de uma prostituta, através de um órfão, através de um ex-detento, ou até mesmo pode te levar nos presídios para fazer uma visitação aos detentos. Eu espero que esta mensagem possa despertá-lo e você possa, em nome de Jesus, aceitar Jesus e caminhar segundo o que a Bíblia diz para você fazer. A Bíblia diz para você servir os necessitados. Você nasceu em Cristo Jesus para praticar essas finalidades bíblicas. Essas finalidades bíblicas que você nasceu para servir. Você nasceu para servir Jesus. E servir Jesus é servir o mundo. É servir pessoas. Que muitas vezes a igreja fala, é mundâneo. Não vou dar uma camisa que ele vai trocar no crack. Eu não vou dar uma coberta porque ele vai... Não importa o que ele vai fazer. Importa é o que eu vou fazer. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. E ele só pode dar aquilo que ele tem. Então nós temos que dar o que nós temos. Se nós temos amor, nós temos que praticar esse amor. O amor é uma prática. Fé sem obras é morta. Shalom, graça e paz pela sua vida em nome de Jesus. Ficamos aqui com Mateus 6:1 e ficamos aqui com Mateus 25 do 31 ao 42. Quem quiser